Ó, vamos de boa notícia, só para interromper aqui, para dar boa notícia, né? Fortaleza, Evandro Leitão, eleito com 50,37% dos votos em Fortaleza, derrotando André Fernandes com 49,63% dos votos. Então, dados aqui da Agência Brasil, vinculados ao TSE, da apuração, com 99,60% dos votos. Evandro Leitão, eleito prefeito de Fortaleza, derrotando o puro suco do bolsonarismo, que é o André Fernandes. Uma informação que em Niterói, o candidato do Bolsonaro, o Jordi, perdeu. Quem ganhou, o Rodrigo Neves, tá? Se elegeu, tá eleito. Eu acho o resultado muito importante. E aí, é bom a gente dar uma verificada, mas o grande derrotado é o Bolsonaro, viu? Porque Sim. Tinha uma estrutura muito grande. Então, você tem dessa eleição, assim, emerge também o conceito de que se você se ligava ao Bolsonaro, a sua chance diminui. A força é o antipetismo. Isso existe por conta de uma campanha que houve. Isso é uma manipulação. Isso está começando a reverter agora, com a eleição, por exemplo, em Fortaleza e outras eleições que nós estamos vendo, onde o PT não era o líder, mas estava apoiando determinadas chapas. O candidato Bolsonaro perdeu em Belo Horizonte também. Então, tem várias situações aí que a gente tem que levar em consideração, que eu acho que está havendo, começa a haver uma reversão. Por isso é que eu sempre digo, apesar dos resultados, de você ver que o PT é governo federal, e eu entendo que o governo federal não elege mesmo, o que elege é o partido, é a proposta que você tem. E a proposta, eu entendo, também concordo com isso, mas o PT, na verdade, o que ele vem sofrendo até hoje é o antipetismo, é o resultado dessa campanha, que é uma campanha sórdida e, mais uma vez, mostrou como é que age quem tem esse poder, o poder que eu digo, o poder político, o abuso do poder político, que é o que o Tarcísio fez. Você imagina o Lula, isso não existe, ele usando um dado da Polícia Federal no dia da eleição, um dado sem comprovação, qualquer que seja, para dar uma entrevista no ato do voto para divulgar algo negativo no candidato adversário do PT. Eu nunca vi isso. Isso é um abuso sem precedente, na minha opinião, que tem que ter punição. Vou falar de Camaçari, porque aqui a influência do presidente Lula foi muito boa. Viu? O presidente veio semana passada, né, um pouco antes, né, das eleições, e ele prestou esse apoio, fez grandes anúncios aqui na Bahia, em Camaçari especificamente, né, anúncios da educação, e isso também contribuiu para a eleição agora de Caetano do PT, urnas 100% apuradas, 99,81% apuradas, Caetano eleito do PT com 50,92% e Flávio do União ficou com 49,8%. Como eu disse, as disputas estão acirradíssimas. Eu nunca pensei de torcer por Ronaldo Caiado. Nunca imaginei que eu fosse torcer por Ronaldo Caiado. Mas eu acho muito, muito significativa essa vitória do candidato Mabel, porque o Bolsonaro foi pessoalmente para lá e cantou vitória e sapateou, né, nas declarações do Ronaldo Caiado, e estava muito confiante, mesmo o candidato dele tendo tido uma atitude desonesta de não apresentar um diploma, de falsificar um diploma. Ele passou por cima disso, foi para lá para fazer acirrar a picuinha com o Ronaldo Caiado, que está saindo candidato para 2026. Também lembrar que essa vitória, né, do candidato do PT em Fortaleza é uma pá de cal para o Ciro Gomes e para o grupo dele, né, o Roberto Cláudio e o Ciro, que entraram nessa canoa furada de abraçar a extrema-direita. Foram derrotados, né, que fiquem juntos no pântano, né, porque foi terrível o que o Ciro Gomes fez, vergonhoso, porque ele nem foi para Paris. Né? Continua lá no Ceará abraçado ao fascismo e uma coisa fim de linha. Não conseguiu neutralizar o mau resultado do primeiro turno, à exceção da vitória importante em Fortaleza, que foi uma espécie de a revanche possível, o gol de honra aqui do segundo turno, a vitória em Fortaleza muito importante. Mais uma vez, tal como no primeiro turno, as direitas mais moderadas, direita caçabista, direita MDBista, em suma, esse bloco de partidos muito pragmáticos, que não são extremistas, boa parte deles que integra a base de sustentação do governo Lula, né? Esses partidos colheram o maior número de vitórias nesse segundo turno, especialmente, novamente, o PSD, que continua sendo assim, o campeão de número de prefeituras, de capitais, nesse segundo turno, né? E também no conjunto das cidades. E uma derrota importante, uma rejeição importante do eleitorado ao extremismo, ao PL do Bolsonaro, a todos os candidatos com viés fascista, todos eles foram derrotados. As derrotas do bolsonarismo são muito importantes nesse. Com exceção do Brunini, eu diria, Tereza. O Brunini, por quê?
o Abílio Brunini, que foi eleito lá em Cuiabá, esse é um dos mais radicais, eu diria. É um dos trunfos, derrotas importantes. A de Fortaleza, onde era um candidato bolsonarista raiz, a de Belo Horizonte, onde era um sujeito... Está confirmado Belo Horizonte? Está, né? Alguém me responde? Sabe? Sim, tá. Né? Fuad. Está confirmado o Fuad do PSD derrotando lá o Engler, que é um bolsonarista bem, assim, como dizer, aquele ranço obscurantista, né? A campanha dele foi marcada por coisas bem feias, como uma tentativa de criar uma fake news ali para o adversário, de pedofilia a partir de um livro de ficção e tal. Curitiba, outra derrota do Bolsonaro, importante, a candidata muito raiz, né? Muito bolsonarista de quatro costados, perdeu também em João Pessoa com o Queiroga, que foi ministro do Bolsonaro, perdeu em Manaus com o capitão Alberto, porque o Bolsonaro fez muita força, e perdeu em Goiânia, onde o Bolsonaro foi hoje, ele foi para lá hoje, né, nessa disputa que acabou criando com o candidato do governador Caiado, né, com a vitória lá do Sandro Mabel. Então, assim, resumindo aí essa primeira leitura, olha, os partidos da direita caçabista e assemelhados ali levaram a melhor, né? O PT e o conjunto da esquerda não conseguiram assim, tirar a diferença em relação ao mau resultado do primeiro turno. Foi até uma vitória importante de Fortaleza, e acho que é importante notar essa rejeição ao extremismo. Acho que o eleitorado se afastou bastante do que representa o Bolsonaro. Mas vocês devem ter coisas outras a apontar aí, que eu passo a ouvi-los. Essa é a enésima vez que se anuncia o fim do PT, e quase que é uma espécie de clichê, uma espécie de mania, uma espécie de desejo que não se realiza e, ao contrário, ele é contrariado. Hoje, por exemplo, a Stalingrado dessa eleição foi a cidade de Fortaleza, onde o elo fraco da corrente foi derrotado pela força da resistência da esquerda. Muito importante essa vitória numa capital, a única capital em que o PT vence nessa eleição. Suado, né? Muito difícil, mas também é assim que são as coisas. Às vezes as batalhas são vencidas no último lutador. Né? Então, é importante, e isso não havia acontecido em 2020. Em 2020, o PT disputou em 15 cidades. Me corrija se eu estiver errado, ganhou em 4. Não estou dizendo que são capitais, estou dizendo que são grandes cidades no segundo turno. Em 2024, agora, nesse ano, ele disputou em 13 e ganhou, e ganhou em 5 delas. Né? 5 delas relevantes, todas relevantes. Por muito poucos votos se venceu em Fortaleza, mas mostrou um partido que tem condições de conseguir fazer reverberar junto ao eleitor a sua força, a sua memória, apesar de toda a campanha contrária à direita e à esquerda também.